noite, companheiros. O Merlin das Trevas, andou fazendo uns comentários, assim, umas leituras do texto bíblico. Eu também vou aproveitar o ensejo e também vou fazer assim, uns pontos de vista de Deus e os textos bíblicos. Os cristãos acreditam, dizem, garantem que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente quer dizer o quê? Tem consciência de tudo. Onipresente está presente em todo lugar. E onipotente é que é o todo, né? Agora, quando estava ali no Jardim do Éden, diz lá que depois que Adão comeu do fruto, quando Deus estava chegando ali no jardim, passando pelo jardim, Adão se escondeu, aí Deus procurou por ele, aí o Adão falou que se escondeu porque estava com vergonha, porque estava nu. Aí Deus perguntou, quem te disse que estava nu? Aí o Adão começou a dar essa resposta. Agora eu pergunto, como é uma pessoa, um Deus, onisciente e onipresente? Seria onipresente, seria um todo, estar presente em todo lugar. Ele estava ali presente quando o Adão ingeriu do fruto. Seria onisciente. Por que ele perguntou para Adão quem é que tinha dito que ele estava nu? Quer dizer, aí fica uma dúvida. Como é, o que é onipresente e onisciente? A visão dos religiosos. Quanto à onipotência de Deus, quer dizer, ele é o todo. Poxa, como é que pode um onipotente se arrepender daquilo que fez? Ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Tanto é que, segundo as escrituras, houve lá o dilúvio, porque disse Deus que se arrependeu, né, de ter feito o homem. Se arrependeu de ter feito o homem, só que salvou Noé. E o pior, salvou um cachaceiro, um pinguço. Um pinguço que depois que quando abaixou a arca, ele começou a plantar vinho lá, que fez o vinho, né, plantou a uva, fez o vinho, encheu a cara, encheu o rabo de cachaça, ficou pelado no meio da tenda. Aí foi lá o Cã, viu ele pelado, saiu para fora, falou para os irmãos que tinha visto o pai pelado. Os irmãos foram lá, viu o velhinho, tudo, assim, beleza. Poxa, mas que culpa tem Cã de chegar de repente na tenda do sujeito, encontrar o sujeito ali, grogue, bêbado, pelado? Não tinha culpa nenhuma, mas mesmo assim foi amaldiçoado. Bom, já é muito erro. Deus já fez muito errado, já tirou o cara errado. Aí depois, na continuação, tem ele, Abraão, ele tirou Abraão, mandou Abraão sair da terra dele, lá para outro lugar. Aí Abraão teve Isaac, né? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, parece. Esaú, eu não sei como é que se fala, mas eu acho que é Esaú. Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, que tinha o direito a todas as bênçãos, direito à primogenitura. Mas só que o Jacó e a mãe dele usou de astúcia e roubou, mentiu para Isaac e tirou as bênçãos que deveriam ser para Esaú, tirou para Jacó. Quer dizer, é um mentiroso. Aí dizem lá, a mentira não tem perdão. Como que não tem perdão? Um homem de Deus, né? E o Jacó é um mentiroso. Pela mentira ele conseguiu tudo que tinha. Vamos lá para frente. Dizem que, bom, fala de mentira, de transgressão da pessoa. Chegaria lá em Davi que foi um adúltero, matou muita gente, adulterou, assassinou Urias, depois ficou com a mulher dele. Inclusive Salomão, salvo me engano, Salomão é filho da mulher de Urias, é filho do adultério, do Salomão. E ainda tem muita coisa lá para frente, tem muita besteira. Deus, quando chamou Moisés lá
no monte lá, que mandou que Moisés fosse libertar o pessoal lá do Egito, deu as ordens, tudo, convenceu Moisés a libertar o pessoal do Egito. Diz assim, que quando Moisés estava indo para o Egito, disse que um anjo de Deus, em uma estalagem, tentou contra a vida de Moisés, até que teve que circuncidar o Gerson, que eu acho que é Gerson, filho dele, né, o filho de Moisés. Aí, inclusive, a mulher de Moisés, por algum motivo, falou que ele era um marido sanguinário, por esse motivo. Agora eu penso, poxa, Deus mandou Moisés ir lá para o Egito para salvar os israelitas. Mas só que o próprio anjo de Deus tentou contra a vida de Moisés no caminho. Assim como aconteceu com Balaão, quando os israelitas estavam entrando na terra prometida, né, na terra alheia, mas prometida por Deus. Então alguns reis ali se uniram e foram procurar um amaldiçoador, um homem de visão, para que ele fizesse uma maldição contra Israel. E por algum tempo esse Balaão procurou o conselho, procurou ver se realmente poderia ir, não foi aceito, ele não deveria ir, certinho, ele foi obedecendo, até que insistiram lá, os reis insistiram com ele, e Deus falou, vai, mas só que você vai dizer aquilo que eu colocar na sua boca, assim por diante. Aí Balaão saiu, foi lá, seguindo as ordens de Deus, que Deus permitiu que Balaão fosse atender aqui as coisas dos reis. Só que no caminho, aí que está aquela história da mula que fala, que a mula se esquivava pro campo, e se esquivava, esfregava a perna dele na parede, até que tinha um lugarzinho bem estreito, que tinha que passar, e a mula arriou, não quis levantar, e esse Balaão, que é um homem de Deus, com muito amor, começou a espancar a mula. Quando a mula disse que abriu a boca e começou a conversar lá, por que você me bate, não é eu que te sirvo por tanto tempo e tal. Aí disse, depois de algumas conversas aí, diz que abriu os olhos desse Balaão, e esse Balaão viu um anjo de Deus que estava no caminho para matá-lo. E esse anjo avisou que já o teria matado antes, se não fosse por causa da mula. Agora eu pergunto, Deus admitiu que Balaão fosse naquele lugar, mas no caminho tentou acabar com a vida de Balaão. Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que a descendência de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Falou que para Abraão olhar para os céus e ver as estrelas, porque este seria o número dos seus descendentes. Fez 1000 promessas para Abraão, certo? Quando Moisés foi lá e tirou o povo do Egito, que foi lá para o Monte Sinai, lá no Monte Sinai, quando o pessoal começou a adorar, fizeram um bezerro de ouro e começou a fazer as suas comemorações, reverenciando a um ídolo de ouro, lá um bezerro de ouro, o que Deus falou? Aparta-te desse povo, que eu os destruirei e farei de ti a descendência escolhida, o meu povo. Quer dizer, então ele disse que faria de Moisés aquilo que ele prometeu para Abraão. Quer dizer, Deus, inclusive, Deus é tão perfeito, que foi Moisés que teve que dizer para Deus que ele estava errado. Que aí Moisés contestou, dizendo, poxa, o que dirá as nações sobre isso que está acontecendo? Você tira todo o povo do Egito para matar no deserto. E também nem precisava dizer que Deus estava falhando com a sua palavra, com a sua promessa de que faria de Abraão o pai das nações. E lá no Monte Sinai ele mudou o disco, disse que acabaria com os descendentes de Abraão e faria de Moisés a descendência, a nação escolhida. Onde é que está a palavra desse Deus? Bom, está escrito
Merlin das Trevas, você estava falando que o homicídio é um pecado sem perdão. Veja bem, Davi matou o Moisés, tido como o mais manso dos homens já nascidos. O Moisés fugiu do Egito pelo motivo de ter matado um homem e foi um escolhido por Deus. Depois teve aquela ocorrência toda. Sansão, que era um homem de Deus, somente na morte matou mais do que em vida. Aí vamos lá, Davi, para quem foi feita a promessa da vinda do Messias, que da semente, da entranha de Davi viria o Messias. Esse Davi, ele matou para ficar com Mical, que era a filha de Saul, uma tal de Mical, que foi oferecida ali, foi uma trama que aconteceu. Esse Saul pediu 100 prepúcios de filisteus. 100 prepúcios. Prepúcios é a fimose ali, aquela coisinha que corta do Bilal. Esse Davi foi lá e tirou 200. Quer dizer, ele matou 200 filisteus e trouxe os prepúcios. Ele matou quantos? O cara que foi levar a notícia de que Saul morreu foi lá dizendo, todo feliz, todo contente, dizendo para Davi que agora ele seria o rei, porque Saul morreu. Davi degolou o cara, mandou matar o cara, ele matou o cara. Davi matou tantas vezes. Davi mandou Urias, porque ele cobiçou a mulher de Urias, ele cobiçou aquela companheira. Depois engravidou a companheira. Acho que, quem lê a Bíblia sabe disso. E Davi cometeu um homicídio. E depois ainda fez uma maldade tremenda, que jogou sobre Israel, sobre a população, o castigo que deveria ser em cima dele. Quer dizer, antes que acabasse com o povo, mas não que ele caísse na mão dos inimigos. E essa era uma das alternativas que Deus pôs. Deu 3 alternativas para ele. O que você escolhe? Uma delas seria de que o próprio Davi caísse nas mãos dos inimigos. E outra seria de que a nação, os israelitas, pagassem com pestes, com morte. E Davi escolheu que os israelitas pagassem, quer dizer, ele deixou o povo se fuder e livrou a cara dele. Bom, companheiro, tem muitas coisas que tem que se ver na Bíblia. Companheiros, eu sou ateu, mas fico